Hoje a gente vai pintar a bonequinha Agnes. Eu acho tão fofinha, então eu resolvi pintar e compartilhar com vocês. Para a gente começar, a gente vai utilizar o pincel 14 Condor 424. Para a gente fazer um leve sombreado no final do cabelinho dela, que está preso para cima. E a gente vai usar também esse pincel para a gente fazer o chãozinho, que eu já vou mostrar para vocês. Para fazer esse sombreado, eu estou utilizando a cor cinza claro. Eu vou utilizar essa mesma cor para fazer o chão, só que daí no chão, depois que eu preencher com o cinza claro, eu vou fazer o sombreado com o cinza escuro, né? Que é o cinza, na verdade. É bem simples de pintar, eu tô fazendo algo bem suave mesmo, só para dar uma leve demarcada nesse chãozinho, mas é bem simplesinho, eu não tô nem utilizando clareador, nada, somente espalhando bem, né, como se fosse um esfumadinho assim, e depois eu vou fazer um leve sombreado com a cor cinza, tá bom? Lembrando que eu tô utilizando o pincel 12 Condor 424. Na hora que eu for fazer o sombreado, se você quiser trocar de pincel, utilizar o 16 Condor 427 ou o 12 Condor 444, é melhor porque eles são chanfrados, então tem aquela pontinha para facilitar aí você fazer esse sombreado, tá bom? E agora é a hora que a gente vai começar de fato pintar a nossa boneca. Para isso a gente vai utilizar o pincel 12 Condor 444 e a cor salmão bebê. Eu começo pintando a pele dela, então é só preencher com o salmão bebê, não tem nenhum segredo. Espalha bem a tinta, tenta preencher todos os cantinhos para ficar uma pintura bem lisinha, evitando assim as falhas que deixam a pintura com um aspecto não tão lisinho, não tão bonito, tá bom? Espalha bem e também não tenha medo de colocar tinta, é só colocar tinta e espalhar bem. Depois que você preencher muito bem, aí você vai utilizar a cor caramelo para fazer o sombreado. Lembrando de espalhar também o caramelo de forma que ele entre uma tinta na outra e não fique muito marcado. Então você vai esfumando, vai fazendo o sombreado e vai esfumando bastante. Vai espalhando bem com o pincel. Lembrando que eu estou utilizando o pincel 12 Condor 444.
Depois de fazer o sombreado, você pode iluminar com um pouquinho de branco e pintar as bochechas. Para pintar as bochechas, a gente vai utilizar o rosa chá e fazer movimentos circulares, tá bom? Hora da gente pintar o cabelinho e para isso a gente vai utilizar o pincel 16 Condor 427. Primeiro a gente só vai preencher com a cor sépia. Depois que a gente preencher com o mesmo pincel, mas agora com a cor preta, a gente vai começar a fazer o sombreado. É só vocês prestarem bastante atenção no vídeo que não vai ficar dúvidas. Mas caso ainda reste alguma dúvida, pode deixar aí para mim nos comentários que eu respondo todos vocês, tá bom? Se quiser entrar em contato comigo por e-mail, pode entrar também. Eu vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo. Se você estiver vendo pelo Facebook, fica na postagem aqui acima, tá bom? Notem que eu escureço a parte de baixo e depois a parte de cima. Agora a gente vai pegar a cor branca e esse centro do cabelinho a gente vai iluminar com a cor branca, mas como se fosse já fazendo alguns fios, tá bom? Isso é muito importante porque é o que vai dar volume. Dessa mesma maneira eu fiz a franjinha também. Agora depois que a gente terminar de fazer essa parte de cima da cabeça dela, a gente vai trocar de pincel. A gente vai utilizar o pincel 10 Condor 429. Caso você não tenha esse pincel, você pode utilizar também um pincel filete, porque agora a gente vai fazer os fios, tá bom? É importante você utilizar esse pincel em pé, porque assim facilita seu trabalho. Na hora de pintar onde o cabelinho dela tá preso, é do mesmo jeito, com as mesmas cores, tá? Não tem nenhum segredo. Lembrando que se você quiser esse é um desenho que eu peguei no Google, né? Porque é um desenho de um personagem, ele já existe, não fui eu que criei nem nada. Mas se você quiser, eu deixo o link pra você aqui na descrição desse vídeo, pra você saber onde que eu peguei, tá bom? Então a gente vai preencher primeiro com a cor sépia, como a gente fez na parte anterior do cabelo. E depois a gente faz os fios, né? A gente vem escurecendo, sombreado também os fios com a cor preta. Ao contrário das partes que a gente já pintou do cabelinho, nessa parte a gente não vai utilizar a cor branca. O que vai dar volume para o cabelo, o que vai dar aparência de mais natural, são esses fios que a gente vai colocar. Quanto mais a gente colocar, mais paciência a gente tiver para colocar eles fininhos, mais natural vai ficar nosso cabelinho, tá bom? Para isso eu estou utilizando o pincel 10 Condor 429, é importante utilizar ele em pé. E aí é só ir passando o pincel com delicadeza, sem medo, que você vai conseguir, tá bom? Se você tiver dificuldade para utilizar esse pincel, você pode também utilizar o pincel filete, que é o pincel para contorno. Algumas pessoas têm mais facilidade para utilizar ele. Então, eu gosto do pincel Tigre 2/0, referência 308, tá bom?
Hora de pintar o prendedor do cabelinho dela. Lembrando que eu tô utilizando, né, tô me inspirando na cor da personagem. Então, ela tem esse lacinho que é vermelho. E para isso eu utilizei o vermelho tomate. Depois eu vou fazer um leve sombreado com o vinho. Ilumino com branco e daí eu contorno novamente com o vermelho tomate. Lembrando que para contornar eu gosto do pincel Tigre, né? Referência 308, ele é o número 2/0, tá bom? Mas você pode utilizar outro pincel filete que você goste também. Agora com o pincel 12 Condor 325 e a cor amarelo canário, eu vou pintar uma parte da blusinha dela. O restante eu vou pintar com siena natural. No vídeo eu acabo não mostrando, mas depois de pintar a blusinha eu deixo ela secar bastante e aí eu faço a luz seca com o pincel 6 Condor 423 e um pouquinho de branco. Eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer luz seca, né? Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma pesquisadinha aí que você encontra. Mas não tem segredo. Basicamente, a pintura tem que estar bem seca, né? A base, a blusinha vai ter que estar seca. E o pincel vai estar somente sujo de tinta branca. Para isso, você molha ele na tinta e retira o excesso em um tecido que você utiliza para limpar seus pincéis, tá bom? Logo em seguida, a gente vai começar a pintar a roupinha dela, que é muito fofa, por sinal, uma jardineira, um macacão, não sei, né? Como você fala. Para começar, a gente vai pegar o pincel 12 Condor 444 e vai preencher toda ela com o azul inverno. Então, é só preencher todo o macacão, toda a roupinha com o azul inverno. Depois de preencher, a gente vai fazer o sombreado com o azul turquesa. Aí a gente ilumina com um pouquinho de branco, como eu já vou mostrar para você aí no vídeo. E depois a gente finaliza contornando novamente com o azul turquesa. Lembrando que para contornar eu estou utilizando o pincel Tigre, referência 308, numeração 2/0, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, volto a falar, pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Seja por e-mail, como você preferir, tá bom? Também quero convidar você a passar lá no meu Instagram, porque eu sempre tô postando fotos por lá dos meus trabalhos e já tem foto dessa bonequinha lá, da Agnes. Bom, depois que você terminar de pintar o macacão, você vai pintar 2 botõezinhos com o azul, olha só, tô ficando doida já. Você vai pintar os 2 botões com o vermelho tomate e depois é só contornar a pele dela com a cor caramelo. Novamente com o pincel filete, no meu caso, lembrando mais uma vez, é o pincel Tigre,
número 2/0, referência 308, e a cor branca eu vou fazer a costura da roupinha dela. Para a gente pintar os sapatinhos dela é bem simples, a gente vai preencher eles com a cor branca, lembrando que eu estou utilizando o pincel 12 Condor 325, se você tiver outro pincel pequenininho que você goste também pode utilizar, como são partes menores, quanto menor o pincel acho que pode facilitar esse seu trabalho. Depois de preencher o sapatinho a gente faz o sombreado, e para isso a gente vai fazer o sombreado com a cor cinza. Lembrando que depois que eu terminar de fazer o sombreado, eu vou contornar esse sapatinho novamente com a cor cinza, mas eu já mostro aí pra você no vídeo. Na hora de pintar as sobrancelhas dela é bem simples, a gente vai utilizar o pincel filete para contorno e a cor sépia. E aí é só fazer como eu tô mostrando aí no vídeo, você vai puxando alguns fiozinhos e também fazendo um tracinho embaixo. Hora de pintar os olhos e a gente vai pintar uma parte com a cor branca. Aí eu estou utilizando o pincel 12 Condor 325 para facilitar o meu trabalho, mas antes disso eu contornei a parte branca com o pincel filete, eu acho que fica ainda mais fácil e preenche todos os cantinhos. Depois de pintar a parte branca, aí a gente vai preencher a parte da cor dos olhos com a cor siena natural. Assim que você terminar de preencher com o siena natural, você faz o sombreado com a cor sépia, tá bom? Lembrando de espalhar bem a tinta para ficar bem legal, bem suave. E também não coloca muita tinta sépia para não sumir a cor de baixo, né? Não sumir a cor siena natural, que é mais clarinha. Depois com o seu pincel... o pincel é bom, hein? Depois com o seu pincel filete, né? O pincel para contorno. No meu caso eu tô usando o mesmo que eu já falei para vocês várias vezes nesse vídeo. E a cor caramelo a gente vai contornar a parte branca dos olhos, tá bom? Então não tem segredo nenhum. Finalizando essa parte, a gente vai contornar a parte da cor dos olhos com a cor preta. Então a gente contorna e depois também com a mesma cor a gente já vai fazer os
cílios, eu vou puxar alguns fiozinhos bem fininhos, né? Bem pouquinhos, curtinhos, que ela é uma menininha, né? E depois a gente pinta também a menina do olho, não sei, a bolinha do olho, como vocês chamam, também com a cor preta. Também vou fazer alguns tracinhos, como eu já vou mostrar para vocês aí no vídeo, e vou iluminar também com um pouquinho de branco, mas pra gente iluminar, a gente tem que deixar ele secar. Mas tudo isso você já vai acompanhar aí, tá bom? E agora que eles secaram, os olhos já estão bem secos, porque se eu fizer isso com eles molhados, vai borrar tudo, hein? Então agora que eles estão bem secos, com o pincel 12 Condor 325, somente sujo de tinta branca, eu fiz a luz seca e vou completar agora fazendo alguns pingos de luz. Essa ferramenta que eu estou utilizando é Faça Bolinhas, o nome dela, e você encontra fácil em qualquer loja que vende produtos para artesanato. Mas caso você não encontre, né, você pode utilizar um palitinho de dente, sei lá, algum palitinho que você tenha, ou o cabinho de um pincel. É bem simples. O legal é que essa ferramenta tem várias pontinhas, né? Bom, e para finalizar, com o nosso pincel 10 Condor 429 e a cor preta, a gente vai puxar aqueles famosos cabelinhos soltos da Agna, né? Que fica na frente, que são um charme. Então é bem simples. Bom, nosso projeto já está quase finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês pintem a Agnes bastante, afinal ela é muito fofinha. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau!